até o momento em que se vai votar. Porque aí o meu interesse é diferente do dele, que é diferente do outro, que é diferente do outro Estado. Cada um quer fazer uma reforma política para se beneficiar. E vamos pensar o seguinte, quem é eleito com as regras que estão aí, não quer mudar regra nenhuma, quer que fique tudo bonitinho e ele garanta o próximo mandato. Então, eu acho que o Serra tem mais pulso do que o Fernando Henrique, do que o Lula nessas coisas, a Dilma tem mais pulso do que o Fernando Henrique, do que o Lula nessas coisas, mas eu estou gato escaldado e vou esperar um pouco mais para ver. Muito bem. Do João Paulo. Minhas respostas estão muito longas? Ou está num bom tamanho? Resposta. Não, tudo bem. Se eu estiver falando muito, me dá um toque. Tudo bem, pode ficar tranquilo. Estamos satisfeitos. Do João Paulo. Em plena era da sustentabilidade, você acredita que este tema, salientado pela Marina, não pode ser um ponto forte para concorrer com os dois principais candidatos? Olha, eu acho que sustentabilidade é o grande tema do planeta. Eu fui na reunião da Rio mais 10 na África do Sul e fiquei impressionadíssimo, porque eram todos os países, eram jornalistas de tudo quanto é lugar. O lugar de jornalista era uma coisa quilométrica, assim, imensa. É um mundo que é um tema que mobiliza muito a sociedade internacional, os governos e tal, mas é muito difícil você, numa sociedade como a do Brasil, que você tem tanta coisa muito imediata, saúde, educação, violência, buraco na esquina, é muito difícil você transformar a sustentabilidade numa coisa mais do que só um conceito. É muito abstrato para ser absorvido pela maioria da população. Portanto, eu acho que sustentabilidade é um tema que ainda vai passar um tempo muito restrito a esse ambiente que está aqui e a setores da imprensa, até decantar e virar um tema relevante, como ele efetivamente é, mas ele ganhar essa importância na prática e ser um tema mais massificado. Não acredito que isso seja agora. Muito bem. Do Guilherme Pires. Até que ponto o marketing político tem influenciado no nosso cenário político? Olha, o marketing político, gente, virou assim, as campanhas não tem mais espontaneidade. Aquela coisa do candidato se expor o que ele pensa, expor as contradições dele, questionar o adversário, o debate, essas coisas todas estão acabando porque as campanhas são extremamente caras, extremamente pautadas em pesquisa. Eles não põem um batom sem a pesquisa dizer que pode botar aquele batom. Não põe uma blusinha em cima do... igual o Serra tem aquele negocinho, aquele suéterzinho ali, é porque teve alguma pesquisa qualitativa em que disseram que ficava, opa, isso é bacana. Então, é tudo muito engessado, e basta ver os debates, né? É tudo programado, não tem espontaneidade. A gente aqui está conversando essa noite, as perguntas de vocês são espontâneas. O que eu estou falando é espontâneo, eu não estou pensando na pesquisa. Mas eles não falam assim, eles só falam o que alguém diz, olha, é para falar, olha, não pode falar, olha, essa pergunta pode, essa pergunta não pode. E fica assim, uma campanha muito inodora. O marketing está ocupando muito espaço que é da política. A política é debate e confronto. O marketing é só forma, não tem conteúdo. Muito bem. Andrews, qual a sua opinião sobre cada vez mais existirem partidos políticos no Brasil? Pois é uma coisa complicada isso, porque a gente tem acho que 27 partidos, e isso é uma evaporação ideológica. Quem tem muitos é porque não tem nada. Então, olha só o contraste. Você tem 2 partidos de fato concorrendo, PT e PSDB. Isso no nível da eleição presidencial e no nível dos estados. É isso, mesmo aqui você tem o governo versus o PSDB. Mesmo que o candidato não seja afiliado ao PT, mas ele é o candidato que tem o apoio do PT e do Lula versus o PSDB. E, ao mesmo tempo que você tem essa polaridade, você tem o outro lado, que é
Uma multidão de partido, para quê? Eu me pergunto, será que todos são ideológicos, estão trazendo uma ideia, estão trazendo algo novo para o debate? Ou eles estão virando partidos para ganhar algum? Eu acho que a legislação precisava ser um pouquinho mais cuidadosa, eu não vou dizer, não quero dar um caráter de censura, mas eu acho que ela podia ser um pouquinho mais cuidadosa com essa proliferação de partidos que não ajuda o debate, não ajuda a democracia. Lúcio Júnior, você disse que a Marina não tem poder para chegar à presidência, mas ela pode ser decisiva se tomar partido em um possível segundo turno? Olha, não é que ela não tenha poder. Eu acho que faltam à Marina condições objetivas. Ela cumpre uma função muito importante nessa eleição. Ela traz um tema novo, ela quebra essa polaridade, ela tem um currículo emocionante, ela é uma boa pessoa. Aliás, uma justiça aos candidatos dessa eleição, não tem nenhum bandido, não tem nenhum que tenha rabo preso, eles têm uma boa imagem, eles têm um bom passado. Eu admiro e respeito os candidatos desse ano, mas o que falta, Marina, são as condições objetivas, né? Tempo na televisão, partido, ramificação, e um pouco de discurso, porque o discurso dela está muito concentrado em um tema só. Mas, segundo turno, a Marina, ela pode nem ter tanto voto, mas ela tem muita credibilidade. Eu tenho a impressão que ela pode ter um peso muito grande no segundo turno, e a dúvida é, será que a militância dela vai seguir o que ela falar? Porque a eleição é muito onda. Você tem uma onda lá para Dilma, ou uma onda para a Serra, às vezes, mesmo que a Marina manifeste apoio por um dos dois, pode acontecer que a militância dela se divida. Jefferson Seco. O Brasil tem 28 milhões de analfabetos funcionais. Qual a sua opinião sobre o voto facultativo em contraposição ao sistema atual? Olha, essa é uma boa pergunta, sabe por quê? Ninguém tem resposta para isso e as opiniões se dividem entre os sociólogos, entre os cientistas políticos, entre os jornalistas, entre os colunistas, todo mundo está dividido. Então, eu vou colocar para vocês a minha opinião pessoal, tá? É bem uma opinião pessoal. Eu sou a favor do voto obrigatório. Por que eu sou a favor do voto obrigatório? Porque no voto obrigatório, o voto de um cidadão descalço, que come uma vez por dia, 2 vezes por dia, e que não tem educação, não tem saúde, não tem nada, é igualzinho o voto do empresário, do banqueiro, do homem rico que manipula, que tem poder. Então, se vocês olharem, as pessoas pobres gostam de votar. Elas gostam de votar. Faz parte lá no Nordeste, eleição é uma festa. Então, eu acho que é um estágio da democracia que a gente tem que passar, em que um cidadão seja um voto e que isso seja obrigatório, até que a gente evolua e consolide, cristalize mais a nossa tão novinha democracia e possa chegar a um estágio, como nos Estados Unidos, em que, enfim, o voto seja optativo. Por enquanto, eu sou a favor do voto obrigatório. Agora uma pergunta bem longa, fora do nosso formulário, mas é uma pergunta. Do Douglas. Recentemente tivemos um debate político entre os candidatos ao governo do Paraná e houve a participação de 7 candidatos, ou seja, incluiu os partidos, entre aspas, nanicos. Alguns jornalistas políticos criticaram o convite e disseram que a audiência e o interesse pelo debate baixou. Não é importante que a mídia dê voz para esses candidatos? Olha, Douglas, essa é uma outra questão muito polêmica. O que é censura e o que é o direito daquele candidato? Se você vamos pegar a prática antes de ir para a tese, sair da prática para a tese. Na prática, você tem partidos nanicos que são ideológicos e representam setores da sociedade. O nanico comunista não sei de onde, aquele PCO, não sei o quê.
Isso ele está representando um setor da sociedade e tem direito à voz. Mas o que acontece com isso na prática? A maioria desses nanicos estão ali para ganhar dinheiro. É verdade. Toda eleição tem aquele não sei quem que não representa nada, que não é nada. Ele pegou as assinaturas, ele fingiu que estava fazendo diretórios nos estados e montou um partido. Então, se eu juntar com você e com você, a gente vai ali, monta um partido e vai ganhar uma grana. E aí, eles, inclusive, são comprados pelos candidatos majoritários para chegar no debate, tem um leilão para ver quem que vai somar para bater no outro. Então, tem um leilão dos candidatos que tem chance. Então, é preciso diferenciar o que é democracia do que é democratice. A democratice é o medo de enfrentar um fato concreto da maneira como tem que ser enfrentado. Eu acho que tem que ter mais limites. Porque um debate de 7 candidatos não é um debate sério. O debate sério é dos candidatos que realmente têm chance e que representam fatias importantes do eleitorado e que, portanto, tem uma representatividade grande no Congresso Nacional. Certo. Temos muitas perguntas, mas não temos tempo. Então, essas perguntas serão encaminhadas à Eliane e ela poderá respondê-las por e-mail para aqueles que deixaram seu e-mail anotado no formulário. Né? Então, terminamos assim as perguntas dessa noite. Em nome das Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, agradecemos à jornalista Eliane Cantanhede pela palestra proferida. Muito obrigada. Foi um prazer e uma honra. Senhoras e senhores, docentes, discentes, em nome das Faculdades Integradas do Brasil e Unibrasil, agradecemos a presença de todos por terem prestigiado este evento. Muito obrigado e boa noite.